Você provavelmente já viu um jogador de futebol cuspindo durante uma partida. Com tantas câmeras em campo, é bem comum alguém ser flagrado fazendo esse ritual desagradável. Mas muitos fazem isso logo após beberem algum líquido. Se estavam com sede e beberam, para que jogar fora? Confira este vídeo e entenda por que os jogadores de futebol cospem suas bebidas. Você vai se identificar com muita coisa e vai ver que não é uma atitude tão estranha assim. Maus hábitos. O torcedor mais atento aos detalhes de uma partida já deve ter observado alguns costumes estranhos de certos jogadores. Cada um tem sua mania e não é difícil ver coisas bizarras durante um jogo. O mais comum é a cusparada. É só a partida esquentar um pouco que lá estão todos os jogadores cuspindo à vontade. Certamente a mãe de algum jogador já puxou as orelhas por fazer algo tão feio na frente de todo mundo. Podemos dizer que um costume em comum une jogadores do planeta inteiro. Por incrível que pareça, essa mania foi aperfeiçoada. Do craque da várzea a um finalista de Copa do Mundo, todos eles fazem exatamente a mesma coisa. Primeiro bebem algo para se hidratar e logo em seguida o líquido jorra de suas bocas. Não importa o nível que o jogador atue, a mecânica é sempre igual. Já viu isso alguma vez? Com certeza sim. Isso é tão normal que não é preciso estar muito atento para perceber. Para quem assiste, é um hábito extremamente grosseiro. Alguns até chamariam de nojento. Mas para quem faz isso, é algo revigorante. Até pode chamar de libertador se quiser. O fato é que essa mania traz resultados reais. E você pode até não acreditar nisso. Mas existem pesquisas científicas que apontam os benefícios reais dessa prática. Achou que era apenas um costume feio, não é mesmo? Mas prepare-se, porque muita coisa já se descobriu sobre esse assunto. Perdendo energia. Você sabe quanta energia um jogador de futebol gasta durante uma partida? Estudos apontam que durante os 90 minutos, um atleta pode gerar um gasto calórico de 1.500 a 2.000 calorias. Nesse caso, estamos falando de um dia de clima fresco e sem chuva. Em jogos com a temperatura mais elevada ou o campo muito pesado por causa da chuva, esse número pode aumentar bastante. É claro que tudo depende do peso do atleta. Quanto mais pesado o jogador, mais calorias são consumidas. Esse número pode parecer pouco se compararmos com um esporte como a maratona. Mas como você vai ver, é só uma impressão. Para se ter uma ideia, um maratonista consome 2.500 calorias durante uma prova. Mas a distância que ele corre é 4 vezes maior do que a de um jogador de futebol. Durante uma partida, o trabalho de um jogador não se resume apenas em correr. Ele precisa correr devagar, correr em alta velocidade, saltar, mudar de direção. É uma atividade que exige bastante do corpo. No total, um jogador perde de 2 a 3 quilos por jogo. Para quem pretende perder uns quilos, esse é um esporte que pode ajudar na causa. Só que a boa parte dessa perda é em sais minerais e água, que são eliminados através do suor. Por isso é importantíssimo que os jogadores se hidratem antes, durante e depois de uma partida. Estamos falando de um esporte de alto rendimento que exige um esforço gigantesco. Qualquer erro na alimentação e hidratação pode gerar resultados bem desagradáveis. Um desses problemas são as cãibras. Uma das causas para seu aparecimento é a hidratação feita de forma errada. Se você já sentiu isso alguma vez, deve conhecer o incômodo que isso causa. É por isso que em qualquer parada durante um jogo, lá estão os jogadores atacando as garrafinhas para se hidratarem. Mas ao invés de engolir o líquido sagrado, alguns jogadores apenas molham a boca e depois jogam fora. Qual o sentido disso? Depois de realizarem algumas pesquisas, os doutores do esporte chegaram a algumas conclusões. Mas antes de conferirmos o que há por trás desse gesto curioso, já vá deixando seu like e aproveite para se inscrever nesse canal. A substância certa. A primeira explicação para esse costume está na forma como respiramos. Muitos de nós temos o costume de respirar pela boca. Para um atleta em atividade, isso ainda é mais normal. Não dá para conseguir todo o ar necessário apenas respirando pelo nariz. E quando isso acontece, a boca costuma secar.
Dependendo do clima do dia, isso fica bem desagradável. Para um jogador de futebol, é complicado ficar carregando uma garrafinha de água dentro do campo para beber com frequência. Enquanto não inventarem um acessório para carregar água, isso não vai acontecer. Por isso que toda parada eles correm atrás de algo para beber, na intenção de reparar esse capricho da natureza. Você já deve ter percebido que muitos deles não engolem a bebida. Seria o normal, já que eles estão perdendo muito líquido durante o jogo. O que eles fazem, na verdade, é simplesmente enxaguar a boca. Alguns estudos feitos com ciclistas e corredores comprovaram que essa prática traz alguns benefícios no rendimento do atleta. Primeiro, porque isso impede o atleta de continuar a atividade com a boca seca. Quem já passou por essa situação sabe como é inconveniente praticar esportes desse jeito. Mas existe outra causa, ainda mais importante. Aquilo que os jogadores bebem não é exatamente água no seu estado puro. Na verdade, se trata de uma solução de carboidratos, algo que se consegue comprar em qualquer loja especializada em nutrição esportiva. E para tal cuspida, existe uma técnica especial para isso. É isso mesmo, torcedor. Isso não é feito por acaso. Depois que o atleta põe a bebida na boca, deve-se enxaguar de 5 a 10 segundos antes de jogá-la fora. Os estudos apontam que fazer isso traz o mesmo ganho para a performance que tomar o líquido. O que ocorre, na verdade, é um grande truque para o próprio organismo. Quando os atletas enxagam a boca, o sistema nervoso está enviando um sinal para o cérebro, avisando que a energia está chegando. Assim, os músculos são iludidos e ignoram a fadiga por um certo período. Em um teste com ciclistas, verificou-se que os atletas ganhavam 1 minuto de vantagem a cada 25 minutos percorridos. Mas essa técnica tem as suas limitações. Esta prática funciona para exercícios de 30 minutos a 1 hora. Um jogador de futebol que precisa jogar os 90 minutos não pode viver só disso. A essa altura, todos devem estar se perguntando: se essa solução de carboidratos é tão boa, por que desperdiçá-la? Por que eles não bebem logo de uma vez? Até para isso, os doutores têm uma explicação. O efeito psicológico. Um dos motivos para que os jogadores não tomem a solução de carboidratos é de natureza estomacal. Dependendo do nível de concentração, a substância pode exigir mais do corpo para sua digestão. E gastando energia para isso, é menos energia para correr em campo. Talvez no intervalo seria a melhor hora para beber o líquido. Mas para alguns estômagos mais sensíveis, isso poderia ser uma bomba. Você já jogou futebol com dor no estômago? Garanto que não é nada confortável, mas a segunda causa é de natureza psicológica. Outros estudos apontaram o valor que uma substância doce exerce na cabeça de quem está praticando esportes. Ao que tudo indica, quando uma pessoa tem um gosto doce na boca, ela pode perceber a dureza do seu trabalho de uma forma diferente. Ou seja, mesmo sem engolir a solução de carboidratos, ela traz um efeito benéfico para o lado psicológico do atleta. O gosto doce da substância faz um jogador se sentir mais motivado para continuar dando duro em campo. O que também ajuda é a sensação de refrescância causada pela bebida. Para quem gosta daquela cervejinha gelada no final do dia, sabe do que estamos falando. Se você já teve algumas dessas sensações, deixe aí nos comentários a sua experiência. O fato é que esse gesto que parece grosseiro é aprovado pela ciência. E você ainda vai ver muitas outras vezes em grandes palcos do futebol ou em torneios perto de sua casa. Quer conhecer outros costumes curiosos dos jogadores durante as partidas? Não perca este vídeo que está aí na tela e confira todos os detalhes. Por que os jogadores levantam a mão quando cobram o escanteio?